Sejam bem-vindos a mais uma manhã, guerreiros e guerreiras desse batalhão. Estamos aí começando mais um dia abençoado, mais uma oportunidade de levar uma palavra, de poder fazer com que o Evangelho de Jesus ele chegue para mais lugares, para mais pessoas, para mais ambientes, para que mais filhos se sintam abraçados e sintam o amor de Jesus Cristo. Essa é mais uma segunda-feira. Todas as segundas e todas as sextas-feiras nós estamos aqui. Eu, Ricardo Silva, trazendo essa mensagem através do Reino dos Céus para esse mundo que nós vivemos aqui na Terra. Identificado, numa intimidade junto de Deus, nós vamos vivendo na nossa trajetória e hoje é o dia que nós precisamos nos conectar com a fonte, com Deus, com o Pai, com Jesus Cristo e o Espírito Santo. A Trindade eterna que vem e traz para nós a energia que nós necessitamos, a força para o nosso dia, para a nossa jornada, essa caminhada que é difícil, é dolorosa, mas ao dividir o fardo com esses grandiosos, esses seres que criaram, que fizeram, que movimentam tudo, esses especiais, eles são quem nos ajudará, nos auxiliará nessa jornada para tornar o peso das situações, o peso do fardo, o peso de tudo mais leve. E, começando aqui mais um dia, esse vídeo eu vou deixar no YouTube, vou colocar o link aqui depois. Então, quem quiser, entra, se inscreve aí, quem não tiver inscrito ainda, galera do Instagram. Quem não tiver inscrito, se inscreve para que o canal vá como um grão de areia sendo formado até virar um oceano. E nesse oceano, o Evangelho ele vai sendo propagado para muitas, não vou nem dizer milhares, mas a obra, por quê? Por que eu não vou dizer? Porque a obra ela não é uma obra minha, ela é uma obra de Deus. Então, através de Deus, Ele sabe a necessidade para cada um, ou seja, o que eu vou confiar na mão de cada um, e aí Ele vai fazendo a obra acontecer no meio do caminho. Então, não é sobre nós, mas é sobre o reino dos céus, o reino que se constrói todos os dias, o reino que quer chegar para todos os lugares, o reino que quer chegar para todas as pessoas, entrar em todos os corações. E para isso, mais pessoas precisam ser levantadas, ser identificadas e assim elas começarem a impactar mais um ao outro. Então, segue a gente, curte o vídeo, deixa um comentário, fala, poxa, fez sentido, não fez? Ah, essas palavras foram legais, não foram? Não tem problema. Deixa aí e a gente vai respondendo, vai dando a atenção para todos. E nesse dia que se inicia, após esse final de semana, um fim de semana maravilhoso que nós vivemos, momentos grandiosos junto de pessoas abençoadas, onde nós pudemos trazer muita experiência, muita conversa, com pessoas que também estão buscando, que estão caminhando debaixo de um propósito, que estão vivendo a sabedoria, estão entendendo o que Deus tem para cada um. E aí eu fiquei analisando essa cena, a reciprocidade de um com o outro. Um transmitindo a informação para o outro, E aí, através da informação, nós analisando a vida de cada um, não julgando, mas
pegando assim, olhando a vida de cada um, né? E a vida de cada um tem as suas peculiaridades, porém elas se cruzam, né? Elas caminham por caminhos que são parecidos. E aí nessa conversa que nós estávamos ali junto das pessoas, dos nossos primos que nós temos contato, mas eles moram longe, e aí acaba não tendo assim um contato tão íntimo, né? E aí nós sentamos, conversamos, tivemos um momento ali de uma conversa de qualidade, né? E aí a gente chegou à conclusão, opa, fulano está nessa situação e ele está evoluindo, mas ele passou por dificuldades. O outro, ele está ali, está numa situação ruim, mas agora ele está começando a sobressair, está começando a sair da situação ruim que ele está. E assim nós começamos a comparar as idades, né? E todos têm mais ou menos a mesma idade, a diferença de 2, 3 anos, né? De um para o outro. E aí a gente começou a olhar, né? Falar, poxa, todo mundo carrega as suas dificuldades. Todo mundo tem os seus aprendizados que precisam acontecer. Todos têm as necessidades, né, de cada um, as dificuldades da nossa mente, da nossa alma, as dificuldades do que nós cremos, do que nós carregamos dentro da nossa cabeça, as dificuldades perante o mundo, do nosso trabalho, onde nós vivemos, as dificuldades dentro da nossa família, onde cada um tem a sua opinião. E aí, olhando para tudo isso, eu falei, Deus seja louvado sempre. Porque, apesar de tudo, os casais, né, as pessoas e os casais estão permanecendo, estão sobressaindo a tudo que vem de encontro querendo destruir. Estão se desafiando e superando esses obstáculos para manter algo tão sagrado que é a família em pé. Fiel, pronto, justificado para cumprir aquilo que Deus colocou para cada um. E aí eu fiquei olhando e falei, nossa, o Senhor é muito bom, Pai. Apesar de tudo, essas pessoas, elas estão se mantendo debaixo daquilo que o Senhor colocou para elas, a graça que o Senhor tem para elas, esse favor imenso e maravilhoso que vem para cada um, e que assim mantém com que a instituição familiar ela permaneça. Muitas famílias estão se perdendo nos dias de hoje, mas quando eu olho o mundo e vejo famílias sendo restauradas, famílias sendo estruturadas, famílias sendo construídas, isso me alegra demais. E aí, a mensagem de hoje é: tudo tem o seu sentido. Tudo tem o seu sentido. Tudo tem as suas necessidades, né? Todo caminho ele precisa ter, né? Ele tem sua direção, o seu sentido, para onde ele vai. E aí, a mensagem de hoje é: para onde eu estou indo? Ou para onde eu quero ir? Se nós não tivermos claro isso, se nós não tivermos essa nitidez, né, essa clareza de tudo, nós não vamos saber. E nós vamos ficar remoendo no mesmo lugar, vivendo naquele sofrimento até o final dos nossos dias. Se nós não tivermos clareza de tudo na nossa vida, nós vamos ficar remoendo, vamos ficar vivendo naquela situação que nós estamos vivendo, sem querer evoluir, sem querer melhorar, sem querer viver novas situações, novos ambientes, novas pessoas, coisas que vão
mudar o rumo da nossa vida, aí nós ficamos nos mesmos ambientes que estão nos ferrando na nossa vida, né? Então, acabando com a nossa vida, tirando, roubando a nossa energia. Nós ficamos presos nisso. E se nós não rompermos com o passado, com aquilo que foi colocado na nossa cabeça, na nossa mente, as crenças que nós carregamos, nós não daremos um novo sentido para a nossa vida. Não tem como. Se nós não tivermos essa força de vontade de se desafiar, de sair, é muito, muito dolorido. É muito traumático fazer isso. Você pegar e romper. Imagina, você está vivendo, você construiu a sua casa, você está vivendo na sua casa, com todo o conforto, com toda a tranquilidade, e aí, de repente, chega para você um chamado, uma oportunidade. E nessa oportunidade, ou nesse chamado, fala, olha, você precisa sair de onde você está. Abraão aconteceu isso. Moisés aconteceu isso. Muitos pais da fé, muitos guerreiros que passaram por essa terra, aconteceu isso. E eles precisaram se deslocar para outros lugares. E nesses lugares eles tiveram algo, uma visão, um novo direcionamento, um novo sentido para a vida de cada um. Ali, Abraão, que ouviu a voz de Deus, e ao entender a voz de Deus, ele seguiu os passos do Pai, seguiu o caminho que Deus estava direcionando ele, e ele foi muito próspero. Ele prosperou absurdamente. E as próximas gerações dele também prosperaram. Isaac, Jacó, todos foram prósperos, porque eles estavam caminhando debaixo de uma promessa, de uma palavra que Deus deu. Ou seja, através de algo que você faz na sua vida, que você cumpre algo, Deus chega para você e fala, olha, eu preciso que você faça tal coisa. E aí você vai lá e faz. E aí você só espera as coisas acontecerem. Porque a partir do momento que você cumpriu um chamado do Pai, aquilo que Ele prometeu para você vai se cumprir. E aí é o sentido da nossa vida que nós precisamos dar. Quem eu quero seguir? Quem eu quero confiar? Na sexta-feira nós falamos sobre as pessoas que nos roubam de nós mesmos, que tiram a nossa atenção daquilo que nós precisamos focar. E aí quando foi ontem, no domingo, na missa, o padre falou sobre isso. Não deixe com que ninguém roube você de você mesmo. Tire a sua atenção. Faça você perder a sua fé. Porque a fé, ela está baseada, ela está direcionada somente em um ser. Na Trindade Eterna, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É isso. É nesse lugar, é nessa direção que nós precisamos olhar, estar olhando. Olhando para o Pai, olhando para Jesus Cristo e olhando para o Espírito Santo. E vivendo isso diariamente. Para que assim os nossos caminhos eles tenham sentidos de verdade. O sentido conforme Deus prepara para nós. Conforme Deus coloca na nossa vida. Ele vem e faz as coisas de uma forma tão extraordinária, é tão maravilhoso quando a gente vê as coisas acontecendo. Ou seja, é só eu deixar com que Deus ele faça as coisas, com que o fluir de Deus ele venha e me carregue pelo caminho. E assim nós vamos vendo as coisas acontecendo. Então, tudo tem o seu sentido. Basta nós querermos colocar, olhar, nos direcionar. Opa, o sentido é esse, então eu vou para cá. Ah, mas tem uns negócios aqui que tá diferente, né? Tem uns negócios aqui que tá, provavelmente vai... Deixa eu só ver aqui se tá transmitindo.
a gente conversando, né? Eu fui fazer um trabalho, mas eu não dominava esse trabalho. E aí acabei tomando na cabeça. Eu falei, cara, eu fiz algo parecido, né? A gente conversando, uma das conversas. E aí eu fiquei olhando, né? Como pode, né? A nossa visão era uma visão gigantesca. Poxa, todo mundo está evoluindo, todo mundo está prosperando, todo mundo está dando certo. Por que que eu não dou? Tá faltando energia, eu preciso ir para cima, investir, colocar recurso e fazer com que as coisas aconteçam. E vamos, vai, vai. E aí, nessa energia, e eu senti isso. Falei, nossa, olha a energia dessa pessoa, né, esse meu primo. E ele falando isso, eu falei, cara, olha a energia dele. Eu vejo nos olhos, eu sinto nos olhos dele, no semblante dele, que ele estava com uma garra para fazer as coisas. Só que aquilo era o que ele carregava na cabeça dele, a vontade, o desejo no coração dele. Mas não era a vontade de Deus. E aí, para amenizar isso, Deus ele trabalha nos mínimos detalhes. E aí ele começa a fechar as portas para que nós não façamos as coisas e aí a gente vai se destruir, né? Vai quebrar, vai falir, vai se dar mal na vida, né? Num período, vai ser mais sofrido. Imagina você fazer um negócio que não deu certo, você ficar com uma dívida gigantesca. Depois você vai ter que ficar pagando isso. Então, é complicado, mas quando nós estamos caminhando debaixo de uma fé, debaixo de um favor, debaixo de um poder inestimável que vem do Pai, ele olha, mesmo ele vendo que nós estamos seguindo por algo que é nosso, não é compartilhado com Deus, não é algo que está, ou melhor, não são os planos de Deus, ele olha e fala, puxa vida, vou ter que deixar esse querido ou essa querida, vai ter que quebrar a cara para aprender. Aí Deus é tão misericordioso que ele olha e fala assim, tá, eu vou aliviar para ele. Eu vou deixar ele quebrar a cara, mas não vou deixar ele se esborrachar. Eu vou deixar ele só dar um arranhãozinho na testa, mas não vou deixar ele acabar com a cara inteira, né? Como diz o ditado. Quebrou a cara, ou seja, se deu mal. Então Deus, ele olha e fala assim, eu vou pegar aqui, vou fazer, mas eu vou dar um jeitinho, vou arrumar. Ele vai pagar para aprender, mas vai ser um custo baixo. E aí, esse meu primo, ele falando, né? Eu olhei para ele e falei, cara, que impressionante, bicho. Porque aconteceu a mesma coisa comigo. Eu estava com um projeto, com uma ideia, com uma energia, com uma garra. Aí fui ver uma coisa, não deu certo. Fui num lugar que era o triplo do preço que eu acabei fechando, né? Já tinha sido alugado o lugar. Aí eu falei, opa. Aí arrumei um outro, 3 vezes mais barato, e que não tinha problemas, né, de contrato. Então, eu conseguiria fazer ali um acordo para encerrar o contrato, no intuito que acabou acontecendo. No meio do contrato ali, né, dos 12 meses, eu tive que encerrar o contrato para não esborrachar no chão. E quando eu fui fazer isso, eu conversei com as pessoas, com a minha esposa, com quem estava do meu lado. Esse meu primo, ele conversou com a sua esposa, com as pessoas que estavam do lado dele, e as pessoas orientaram ele. Mas quem determinou foi Deus. E eu conversei com Deus, e ele também conversou. E nós colocamos esse projeto na mão de Deus. E cada um no seu caminho, no seu sentido, no seu direcionamento, viveu uma experiência de aprendizado. Opa, não é assim. As coisas não vão acontecer
de acordo com o que eu acho, com o que eu quero. Pode até acontecer, mas pode ser mais sofrido. Quando nós contamos com Deus, quando nós contamos com a ajuda do Pai, que é celestial, que é magnífico, quando nós contamos com Jesus Cristo e o Espírito Santo, que habita dentro de nós, quando nós usamos desse instrumento, dessa ferramenta, desse poder divino para nos auxiliar na nossa jornada, nós evitamos passar por dificuldades. E nós passamos por situações, pelos caminhos, atravessamos com mais clareza, com mais tranquilidade. E aí, ao olhar essa situação, eu falei, imagina que você aprendeu, ou melhor, você pagou um preço para aprender. Agora você sabe. Eu paguei um preço para aprender. Agora eu sei. Ou seja, tudo nós vamos criando as estruturas, as experiências. E assim nós podemos compartilhar com o próximo, com as pessoas, para que elas possam, ao se deparar com situações parecidas com essa, entender e falar, opa, fulano já passou por isso. Para que eu vou me arriscar? Para que eu vou fazer algo? Ou eu vou fazer, mas eu vou fazer algo mais contido, algo mais tranquilo. Não querer, nossa, vou meter os pés pelas mãos. E quando você fizer e der certo, não esqueça de agradecer a Deus. E não esqueça de colocar Deus como primeiro na sua vida. E a sua família que vem depois, logo em seguida, junto de você. Não vá buscar nada fora daquilo do seu convívio, daquilo que te ajudou, que te auxiliou nessa trajetória a conquistar tudo isso. Não se esqueça desses que te ajudaram, porque no mundo que nós vivemos, quando nós sobressaímos, quando nós conseguimos resultados, muitos interesseiros chegam diante de nós querendo pegar, nossa, o fulano, você viu? Vamos chegar lá. A pessoa nunca falou com você. Aí ela olha, nossa, vamos lá. Ali está a oportunidade. Mas o sábio, ele enxerga a oportunidade. A oportunidade está, primeiro, no Pai e, em segundo, naqueles que te ajudaram, na sua família, nos seus amigos verdadeiros, nas pessoas que estão ao seu entorno. E a confiança nessa questão do primeiro do Pai. Eu vou falar no final aqui, vou deixar até anotado aqui, né? Mas vamos aqui para a palavra. Nós começamos aqui, nem chegamos ainda na palavra. E aí Deus me deu assim um direcionamento. O Espírito Santo falou dentro de mim. Ei, leia a carta de Pedro, tanto a primeira quanto a segunda. É bacana você fazer a leitura de tudo, né? Então, hoje eu abri aqui para ler a primeira carta de Pedro, versículo 1. Para a gente entendendo cada carta, cada passagem, cada livro, cada experiência que eles viveram. Apesar de ser muito parecido, né? Apesar de ter os mesmos exemplos, assim como eu acabei de falar, né? 3, 4 famílias que estão vivendo nesse tempo, numa idade praticamente igual, ambos em lugares diferentes, empregos diferentes, com pessoas, né, cada um com a sua mulher, e cada uma tem seu ponto de vista, o seu jeito. Então, cada um tem as suas peculiaridades. Mas, diante de tudo isso, ambos estão vivendo por caminhos muito parecidos. Por estarem caminhando debaixo de uma fé, debaixo do que Deus tem para cada um. E aí, os discípulos, os apóstolos, os profetas, os pais da fé, eles colocaram as suas experiências através das palavras, através do que Deus intuiu, colocou na mente deles,
E aí ficou aqui os exemplos. E quando nós pegamos esses exemplos, essas histórias, e nós comparamos, existe muita similaridade entre uma história e outra. Existe muita coincidência, né? A gente gosta de dizer, mas não são coincidências. São práticas, né? São formas de praticar, de seguir a vida, que é muito parecido uma com a outra. Né? E assim nós vamos vivendo, experimentando, compartilhando um com o outro e podendo trazer um pouquinho de conforto para o próximo. Falar assim, ei, a vida é assim, tem das suas dificuldades, mas permaneça firme, porque você ainda vai experimentar de algo muito maravilhoso. Algo que no seu coração ainda não passou. Muitos que tiveram sucesso, eles não começaram pensando assim, nossa, eu vou ser uma pessoa de sucesso. Quando criança, quando dificilmente uma pessoa ter isso claro. Não, eu serei uma pessoa que eu vou ter muitas coisas. Isso estou falando de bens materiais. Eu não estou falando nem de mundo espiritual. Mas todas as pessoas que tiveram muito sucesso, o que elas carregam na sua essência? O que Abraão carregava na sua essência? Então, o sucesso ele é relativo e ele é momentâneo. Ele é para esse mundo. Ele não vai para um outro mundo. Não vai perdurar, né? Não vai transpassar daqui. Então, nós precisamos focar e viver os dias de hoje. Assim como Deus deixou para nós essas palavras. E aí na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no início ele diz aqui, né, ele faz uma saudação para os leitores. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros diversos por todo ponto, ele faz uma saudação, a carta que ele está enviando para esse povo, que eles estão tirando, né, tirando esse povo da falta de conhecimento ali, né, da ignorância, está tirando esse povo e trazendo eles à tona, trazendo eles para a clareza, para mostrar que existe esperança no Deus vivo e não nas coisas do mundo. E aí ele manda essa carta, né? Dispersos por todo Ponto, que era uma região, Galácia, que era outra região, Capadócia, outra região, Ásia e Bitina. Então ele manda como se fosse um memorando, uma carta, falando, ele, Pedro, apóstolo de Jesus, estou mandando para vocês uma carta para trazer clareza para vocês, para fazer com que vocês abram os vossos olhos e possam experimentar de algo maravilhoso, que é o amor de Jesus. E aí ele diz assim, eleito segundo a presciência, a pré-ciência, ou seja, aquilo que antecede a ciência, a consciência, né? A presciência de Deus o Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência e aspersão de sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Graça e paz sejam multiplicados. Bendito seja, e aí no versículo 3, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia nos gerou novamente para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada, e que não desvanece, reservada no céu para vós, que estáis guardados pelo poder de Deus através da fé, para a salvação que já está pronta para ser revelada no último tempo, na qual
Vos alegrais grandemente, embora agora por um tempo, sendo necessário estejais sob opressão por causa das muitas tentações. Estamos fazendo uma pausa aqui. Só concluir isso aí no versículo 7. Para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor e honra à glória na aparição de Jesus Cristo. Então, fazendo uma pausa, né? Pedro, ele começa a carta fazendo uma apresentação, e aí uma saudação, né? Uma apresentação, se apresentando ali para as pessoas, trazendo a consciência de quem criou o mundo, trazendo a consciência que esses filhos, vocês foram justificados, foram santificados, vocês foram reconhecidos porque vão obedecer ou estão obedecendo a Deus. Pensa nisso. Você está obedecendo a Deus e aí você vai ser reconhecido por Deus. E pelo sangue de Jesus Cristo que caiu sobre todos os filhos dessa terra. Jesus que morreu na cruz e que o seu sangue foi derramado para justificar os nossos erros. Ou seja, eu errei, já está justificado. Só peça perdão e siga na sua caminhada. Corrija o sentido da sua vida, para que assim você possa, não precise pedir mais perdão por esse erro, para que você caminhe para um direcionamento de coisas boas, de lugares bons. E aí, Jesus, e aí Pedro deixa aqui, né? Que Deus Pai é abundante na sua misericórdia, né? É abundante em misericórdia. E Ele que Ele nos gerou para essa vida e gerou novamente para uma nova vida através de Jesus. Então, nós recebemos a nossa vida e nós recebemos uma vida após essa vida. Uma vida onde não vai haver sofrimento. Mas nós precisamos cumprir as regras nessa vida aqui. E ele deixa claro, né? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E no final do versículo 7 aqui, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro, ou seja, a nossa fé ela é muito mais preciosa do que o ouro, muito mais preciosa do que o dinheiro, do que qualquer coisa. Sendo assim, não deixe de se perder, né, de perder a sua fé, de se perder no caminho, e assim a sua fé esvair, a sua fé ela seguir por caminhos que foi. E aí você fica à mercê daquilo que existe no mundo. Mal, situações ruins, pode até ser boa no momento, mas vai te dominando, vai te enclausurando em algo que você não é, você não queria ser, você não fazia parte, mas vai te colocando ali, e vai te segurando, e vai te dominando, e aí você vai sentindo tudo isso, e aí você fica ali, vivendo aquilo como se fosse algo bom. Mas quando, num estalo, vem sobre você, e você abre os olhos e olha ao seu redor, você vai, meu Deus, o que aconteceu na minha vida? Então, nada é melhor do que a fé em Jesus Cristo, a fé no Espírito Santo, a fé em Deus Pai.
E aí, mesmo que provado com fogo, possa ser achado em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo. E ele fala aqui, né? Estejais, mesmo que estejais sob pressão por causa de muitas tentações, mesmo que você esteja passando por dificuldade, não se deixe levar, porque ao passar por isso, você está vencendo algo na sua vida e se aproximando mais de Deus. E aí, continuando aqui no versículo 8, ao qual não havendo visto, a mais. Ou seja, aquele que você não viu, não enxergou, mas você ama ele. Eu nunca enxerguei Jesus Cristo. Olho no olho, olho no olho, Jesus, como os discípulos enxergaram Jesus, como o povo daquele tempo enxergou Jesus. Mas eu sei da presença de Jesus através do que ele faz na minha vida, através do que ele me complementa, do que ele preenche os vazios que existem dentro do meu peito, do meu corpo, da minha alma, através das minhas vontades que eu tenho, e eu coloco Jesus dentro de mim, e aí eu perco a vontade de seguir pelas minhas vontades, e quando eu coloco Jesus, eu sinto a plenitude sendo transformada dentro de mim, e aí eu já não quero mais essas coisas que querem tirar a minha atenção. Então, ao qual não havendo visto, a mais, em quem, embora não o vejais agora, e mesmo assim crendo, vos alegrais com o gozo inenarrável e pleno de glória. Ou seja, inenarrável, algo supremo, algo extremo, muito bom. Um prazer, um aproveitamento. Não, a palavra gozo, ela é um desfrute, é um aproveitamento. É você gozar, é você aproveitar a vida, aproveitar a plenitude, aproveitar a glória do Senhor. E no versículo 9 diz: recebendo o fim de vossa fé, a salvação das vossas almas, salvação sobre a qual inquiriram os profetas e as buscaram diligentemente, os que profetizaram sobre a graça que viria sobre vós. Os profetas já tinham deixado, através da fala, através dos escritos, que viria alguém sobre todos para justificar os nossos erros, os nossos pecados. E assim foi cumprido. Jesus Cristo veio. E buscando o tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava quando testificava de antemão os sofrimentos de Cristo e a glória que seguiria. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para nós eles ministravam estas coisas, que agora vos são anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado do céu, e a estas coisas os próprios anjos desejam contemplar. Que palavra, né? Que sabedoria nessas palavras de Pedro que traz para nós, mostrando para nós que a grandiosidade de Jesus, ele foi colocado, né, foi descrito como sendo o Messias, aquele que viria para nos salvar, mas as pessoas ali não sabiam o que seria a salvação. Só havia uma palavra, que o Messias haveria de vir. E ele veio, mas ele veio para o quê? E aí, quando nosso Senhor Jesus Cristo vem, ele revela para que ele veio. Ele não veio para morrer pelos nossos pecados, mas ele veio para nos ensinar a caminhar junto dele, nos ensinar a caminhar diante daquilo, né, dos exemplos que ele foi.
E a morte de Jesus e a ressurreição veio para nos mostrar que há esperança na humanidade. Há esperança nos seres vivos, naqueles que foram criados. E ele morreu para que nós possamos seguir com essa intenção, com essa vontade. Poxa, já me foi dado algo que eu nem paguei por isso. Já me foi concedido algo que eu não fiz nada para isso. Eu simplesmente recebi a graça do Senhor. E por que eu não posso fazer com que as coisas deem certo? Com que as coisas caminhem direcionadas por aquilo que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo têm deixado para nós? Jesus, ele foi exemplo nessa terra. E através das palavras, através dos ensinamentos, ele deixou para nós nesse tempo de hoje. E assim que nós possamos viver as palavras, meditar nas palavras, caminhar sobre elas, colocar para dentro de nós, para que nós possamos, nas situações que o mundo coloca diante de nós, para nós, dentro de nós, nós possamos decidir para onde nós vamos, qual sentido nós iremos tomar na nossa vida, qual sentido nós iremos caminhar, para qual lugar, qual direção que nós vamos seguir. Estou na dúvida. Eu estou com um plano aqui de ir para tal lugar. Eu estou com um plano aqui de ir para os Estados Unidos, por exemplo. Aí Deus está falando, não, você precisa ir para Mato Grosso. Lá que está o negócio. Não, mas Estados Unidos é a prosperidade e eu tenho aqui todo o recurso, eu tenho aqui tudo que eu preciso e eu consigo ir para os Estados Unidos e ficar lá. Não, você precisa ir para o Mato Grosso. E aí, com todo o recurso que você tem, você vai e caminha pelo que você acha. E aí começa, tudo dá errado. Tudo vai dando errado. E você, na sua teimosia, naquilo que o seu coração enxerga, o que os seus olhos enxergam, para onde o seu coração está inclinado, você segue. E aí, por sair debaixo daquilo que Deus colocou para você, você paga o preço por isso. Você sofre por isso. Você vive a dor desse processo. E aí Deus chega e fala assim, estou aqui, estou aguardando. Vou deixar ele fazer. A hora que ele decidir retornar, aí eu tô aqui, aí a gente volta a fazer novamente. Então, não é sobre aquilo que nós queremos fazer, mas é sobre o que o Pai tem para nós. Qual é o sentido que nós iremos dar para a nossa vida nesse dia de hoje? E Pedro deixa escrito aqui, tenhais fé, vocês. Sejam junto com Jesus Cristo, caminhem junto do Pai, vivam os ensinamentos e os mandamentos, vivam através da intimidade que você tem com Deus, algo surpreendente na sua vida. Amém? E aí, só concluindo, né? Nessa trajetória, nessa jornada, na quarta-feira, quando nós estávamos indo viajar, que eu falei que eu ia deixar para o final, aí saí cedo, fui abastecer o carro, calibrei os pneus. Na hora que eu estava calibrando, eu falei assim, puxa vida, espero que nenhum pneu fure, né? Aí tudo bem, não sei por que veio esse pensamento, mas veio. Aí fiz tudo o que eu tinha que fazer, voltei para casa, carregamos o carro e saímos. E saímos, como todo mundo sai, né? Saí, não fiz nenhuma oração. E tava na hora que eu saí na rodovia, saí do bairro para a rodovia, acusou no painel. Pum, pneu, sinais de pneu murcho. Eu falei, não é possível, rapaz. Não é possível, tem alguma coisa. Aí eu falei, bom, fui lá, parei o carro,
ressignifiquei ele. Falei, vamos ver, às vezes é alguma coisa, peso do carro. Aí saímos. Saímos de novo, um pouquinho mais adiante. Pneu acusou de novo, pneu murcho. Na hora vi assim, ó. Você colocou tudo em primeiro. Espírito Santo falando comigo. Você só te esqueceu de entregar essa viagem na mão de Deus. Aí eu falei, meu Deus do céu, arrepiei na hora assim. Falei, nossa senhora. Aí falei, vamos até o próximo posto, né, que estava logo à frente. A gente vai parar lá no posto, a gente calibra o pneu. Aí paramos e tal, calibrou o pneu. Poxa, tava ali 2 bar a menos. Aí eu falei, tudo bem, calibramos, parei o carro, falei assim, vamos fazer uma oração com o carro parado hoje. Porque nós esquecemos que primeiro, na nossa vida, o primeiro de tudo é o Senhor. E para tudo que nós vamos fazer, nós precisamos entregar nas mãos dele, em primeiro lugar. Aí nós fizemos a oração, colocamos a nossa viagem, tudo o que nós iríamos fazer nas mãos de Deus. Demos partida e seguimos. E seguimos até o destino final, até o lugar, até o destino. E ali nós paramos e o pneu não murchou mais. Ou seja, nós colocamos nas mãos de Deus a viagem, aquilo que nós iríamos fazer, e tudo deu certo, conforme o Pai direcionou. Então, eu fico olhando, por que a gente quer seguir pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, sendo que nós temos um Pai que é cuidadoso, que é grandioso, que enxerga além do que nós enxergamos? Por que nós queremos seguir pela nossa visão míope e não seguir direcionados pelo que Deus tem para nós? Amém? E essa é mais uma manhã, mais uma experiência que nós vivemos nesse dia de hoje, nesse início de semana. Eu desejo que seja uma semana esplendorosa para cada um, desde já. Abençoada para cada um. Amém? E vamos fazer uma música aqui, só para a gente encerrar esse momento. Envolto em tua presença, os teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que é meu sustento. Leva-me ao primeiro amor,